eu sou a Deise Candioto e o vídeo de hoje é mais um vídeo de colaboração junto com as meninas do Mulheres Inspiradoras no DIY. E o desafio de fevereiro é fazer projetos com latinhas. E eu tinha aqui em casa bastante lembrancinhas de viagens que eu coleciono, miniaturas na verdade, e eu não tinha aonde colocar, não tinha, ficava lá dentro do armário guardado e eu queria dar uma utilidade para elas, não só uma utilidade, né, como enfeitar, né, para isso que servem, são bibelôs pequenininhos, mas também que enfeitasse diferente, né, que tivesse algo a mais, não só aquele monte de bibelô espalhado pela casa. Então, bora ver o que eu fiz com latinhas para tá dando uma cara nova na minha coleção. Bora pro vídeo? E essas são algumas latinhas que eu peguei para poder fazer o projeto de hoje. Eu tinha aqui algumas latinhas de atum, essa outra amarelinha de manteiga e essa maiorzinha aqui é uma latinha de fondue, que na verdade é meio que uma panelinha, mas por ela ser bem pequenininha, eu acabei nunca que usando. E a única tinta spray que eu tinha no momento era branca, então eu pensei, vai ela mesmo. Não era muito o que eu tinha em mente. Essa tinta é uma tinta branca fosca. O que ajudou também a ser tipo um primer. Tive que passar várias demãos dessa tinta porque ela não cobria muito bem. Por dentro também eu dei umas sprayzadas. Dentro eu comecei a pintar com a tinta PVA mesmo de artesanato. Eu vou estar fazendo então vários cenários porque eu tenho algumas pecinhas de lembrancinhas de viagem em que toda viagem eu comprava miniaturas. Algo que remetesse bastante o local e que de preferência o mais artesanal possível. E nessa grandona eu vou colocar uma casinha de pedra muito linda que me faz lembrar quando estive em Arraial do Cabo, aquela areia bem branquinha. Essa foi a casa em que nós ficamos. Eu queria reproduzir esse cenário, então depois de pintar com branco, fui pintando com esse tom de mostarda e sempre suavizando para que o branco entrasse um pouco também nessa cor mostarda, para lembrar um pouco da areia, que era bem clarinha também. Misturei também um pouquinho de laranja, um laranja mais queimadinho. E no céu, um pouquinho de azul bem clarinho. E todas as pinceladas são batidinhas, para parecer que era uma pintura mesmo em tela. Então, sempre suavizar, colocando sempre pouca tinta e acrescentando. Agora eu vou amassar um pouco do papel, uma folha na verdade de papel sulfite. Aí já é uma folha usada, então também vou estar reutilizando. E depois com a cola Cascorês, não é cola tenaz, apesar de estar no tubo de cola tenaz, mas não é. Fui ajeitando aí, colocando mais folha amassadinha e molhada, né, com a água, para formar então aquele morrinho que me faz lembrar aquela casa. Mais cola e o papel bem encharcado com água. Poderia ter feito também com a massa de biscuit. Peguei um pouco de areia e coloquei em cima, depois de passar a cola. Tirei o excesso. Venho um pouco mais com tinta branca para fazer as nuvens e sempre com as mesmas batidinhas. Uma coisa bem simples, nada de muito elaborado na pintura não. E depois passei mais cola e agora eu venho com essa casinha de pedra que eu comprei lá em Arraial do Cabo e com mais papeizinhos picados e bem molhadinhos. Vou tampando as laterais e vou acrescentar também mais areia. E dessa vez eu passei, depois de passar no caso a cola branca e jogar a areia, eu deixei a areia por mais tempo, não tirei o excesso, porque assim a areia ficou bem fixa e parece também que colou mais ainda a areia. O papel não ficou aparecendo tanto. E essa é a latinha de atum. Com a tinta branca também vou dar umas pinceladas para fazer então o fundo do meu cenário. Eu já fiz um cenário assim
com latinha também, mas era um quartinho e com um ursinho, como se o ursinho estivesse na caverna e a caverna fosse o quarto dele. E aí eu estava com várias pecinhas dessas de lembrancinha e não sabia o que fazer. Vendo um vídeo da Paula Medeiros, que ela fez um cenário também dentro da latinha, me fez lembrar aquela coleção de bibelôs de viagem que eu tenho guardado. E com a massa para biscuit, agora eu vou fazer o chão, em que eu tirei a inspiração lá de Paraty. Como lá as ruas são de pedras, vou reproduzir esse chão com a massa de biscuit. Pego uma faquinha, vou ajeitando e depois eu vou fazer uns cortes para lembrar as ruas de Paraty. Que lugar incrível! Muito lindo, umas casas também maravilhosas, muito conhecida pelas portas e janelas antigas que tem, e saem direto para essas ruas de pedra. Para quem não sabe, à noite, quando a maré sobe, essas ruas de pedra ficam tomadas pela água. Então tinha que tomar até cuidado onde deixava o carro, porque como as ruas enchia com a água, era perigoso estragar os carros. Com a tinta branca e um pouquinho do preto, eu fui pintando o que seria, no caso, essas ruas de pedra. Paraty também é muito conhecido, além dessas portas e janelas lindas que são das casas, tem bastante árvores espalhadas pela cidade da primavera, igual essa imagem que eu mostrei. Então eu quis fazer ali no fundo dessa casa, como se fosse as folhas, né, dessa árvore. Passei a cola Cascorês para colar essa casinha que é lembrancinha de Paraty. E como eu disse, eu tento comprar o que remete mais o local, e essas casas são as coisas que mais chamam a atenção. Peguei um pouco de musgo, coloquei essas florzinhas secas, fui colando com a cola Cascorês para fazer então o cenário ali da parte de trás, como se fosse a árvore crescendo atrás da casa. Agora, com a tinta azul, vou fazer o cenário da terceira latinha, para compor mais uma casinha. E dessa vez o cenário não é praiano. Outro local que as casas são muito lindas e que chama muito a atenção é em Campos de Jordão. Então, quando estive lá, eu achei um local muito lindo, que tinha muitas casas de tijolinho, árvores bem grandes como a araucária. Então, queria que esse cenário, esse pequeno cenário, também me fizesse lembrar de quando estive lá. Tava bem frio. E quando tá frio, você vê aquele céu bem azulzinho, muitas montanhas, que lá tem muita montanha. Em todo lugar tinha lenha para poder acender as lareiras. Então, tudo isso eu fui trazendo à mente, né, do que eu queria para formar esse cenário. E a parte verde que eu estou pintando é como se fosse as montanhas, porque esse cenário vai ter uma casinha, que é o bibelô que eu trouxe de Campos de Jordão. Claro que eu não trago só casinha, né, miniatura de casinha das viagens que eu faço, mas eu selecionei de primeiro essas 3 casinhas. Com cola Cascorês e pedacinhos da árvore que eu tenho aqui na frente da minha casa, fui fazendo o chão para colocar então a minha casinha.
Só que a minha casinha de tijolinhos estava muito colorida, resolvi passar um betume para escurecer um pouco mais e combinar com todo o cenário que eu tinha pintado. E eu tenho muitas lembrancinhas de viagem que eu achei muito legal a ideia, porque afinal de contas esses bibelozinhos, se você vai colocar numa estante, parece que fica tão destonado ali de coisas muito grandes e que no fim acaba sumindo a peça. E assim, além de eternizar uma memória, que tá muito na moda agora falar, memória afetiva, de algo que não seja apenas guardado num cantinho do armário, mas que agora se transformou em lindos cenários. Peguei uns gravetinhos e com a cola quente vou colar uns musgos para transformar ele naqueles pinheiros grandes. A araucária não deu muito para fazer, porque elas são bem complicadinhas, mas pelo menos 2 pinheiros deu para fazer. E depois de tudo colado, peguei essa caixa, acho que é de acetato que fala. Vou cortar para fazer como se fosse a tampa do meu quadro, como se fosse o vidro no caso. Essa caixa eu usava quando eu fazia biscuit. Fiz umas folhinhas com a massa de biscuit, peguei um pedacinho de graveto e com a cola quente vou fazer o coqueiro da minha praia de Arraial do Cabo. Que delícia relembrar das viagens que eu já fiz. E eu acho que não tem nada mais prazeroso do que você gastar seu dinheiro com viagem. E sempre tem aquela viagem que você fala, da próxima vez eu vou fazer tal coisa diferente. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo é alugar um Airbnb. O hotel é legal, é mais cômodo, você não precisa limpar a bagunça, mas nada como se sentir em casa viajando. E quando tá chovendo no local, você não precisa ficar guardado dentro de um quarto de hotel. E essa casa de Arraial do Cabo em especial, ficava bem à beira-mar, era um local lindíssimo, apesar de que a água do mar era insuportável de gelado. Mas se tratando de Cabo Frio, não dava para esperar muita coisa. Mesmo sendo em dezembro, a água estava congelada. Coloquei também ali uns musgos, mas esses musgos estavam muito verdes, então não estava combinando com o cenário que eu queria. Resolvi pintar com a tinta bege, esse beijinho parecendo com marrom, meio que entrando ali na areia e ficasse combinando com uma paisagem mais arenosa, talvez isso, não sei se é assim que fala, mas é essa a ideia aí. Coloquei uma cerquinha que eu fiz de arame e com a cola Bond fui colar esse acetato com palitinhos de sorvete, fiz as plaquinhas indicando o local. Porém, como todo meu vídeo, não deu muito certo e eu achei importante trazer essa falha que não deu muito certo, como eu disse, de colar o acetato como se fosse a tampa, né? Como se fosse o vidro dos meus cenários, porque a cola Bond simplesmente estragou o acetato e ficou todo esbranquiçado. Quase não dava nem pra ver, aí eu tive que descolar tudo. Cortei outros acetatos, ainda bem que eu tinha, coloquei a cola quente, fechei, mas também não estava me agradando. Eu acho que faltava alguma coisa. Então eu peguei essas tampas, tentei cortar o mais redondinho possível. Pintei essas tampas com tinta spray dourada, mas eu não tinha muito. E quando eu coloquei as tampas, eu vi que precisava pintar também a lata de dourado.
Então, eu acabei pintando não só essas tampinhas que viraram umas molduras, né, para as latas. E que aí sim me agradou um pouco mais o acabamento, porque era exatamente isso que eu queria, que fosse dourado e que fosse parecendo quadros em 3D. Aí eu tive que colar novamente o acetato com a cola quente, tomando cuidado para não ficar esses fiozinhos da cola quente. E essas tampinhas era exatamente a finalização que eu precisava para que ficasse algo que eu tinha na minha mente. E fala sério se realmente, né, não precisava desse acabamento das tampinhas. Claro que não ficou completamente redondinho, perfeito, como eu queria. E eu tô mostrando para vocês que eu não pintei totalmente com a tinta, aonde não aparecia, mas Daisy, o acabamento é tudo. Vocês já viram o preço que tá as tintas? Pois é, não pintei, ó, nem aí a parte do fundo. Com a massa Durepox e com o clipe que vem na própria latinha de atum, eu fiz os ganchinhos. É isso, não pintei mesmo o fundo aonde não ia aparecer para não gastar tinta. Porque sim, a tinta tá caríssima. Aliás, não tem nada barato, mas vamos lá. Depois de esperar secar de um dia para o outro, a massa Durepox com esses grampinhos, foi assim que ficou os meus quadrinhos. Os meus quadrinhos cenários em que eu estou apaixonada. Morrendo de vontade de fazer mais alguns outros mini cenários para começar a colocar mais quadrinhos nessa parede. E o que vocês acharam? Gostaram? Curtiram? Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal para não perder as próximas transformações. E compartilha com aquela pessoa que você sabe que adora fazer uma viagem, que adora trazer cacarecos da viagem e achou essa ideia interessante. Ah, e antes que alguém me pergunte, essa parede ela é com tecido para a parede. E que eu vou contar um segredinho, eu já não aguento mais olhar essa parede com esse tecido e espero logo também estar trocando ele. Então continue comigo por aqui, se inscreve nesse canal, ative o sininho e comente bastante. Eu sou a Daisy Candioto, até o próximo vídeo. Tchau!